Olá, meus amigos de Campinas, olá, meus amigos da região, tudo bem aí com vocês? Que ótimo, aqui também está tudo ótimo, está tudo numa boa. Está estreando aqui pela VV8 TV e também pelo Futebol Interior, o nosso programa, o meu e o seu, o Grande Área, de segunda a sexta, às 18h20 até às 7h20, abordando todos os acontecimentos no ramo esportivo, exatamente isso. É Guarani, é Ponte Preta, é Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, tudo isso e muito mais também o futebol amador aqui da cidade de Campinas e também da região. Eu já quero dar uma boa tarde, uma boa noite aos meus amigos, começando com ele, Roberto Marcondes. Tudo bem, Marcondão? Seja bem-vindo aqui à VV8 TV. O futebol interior você já é da casa, meu amigo. Gustavo, um abraço para você, boa noite a todos. Será um prazer poder falar sobre futebol, falar o que a gente sabe, conhece bem, que é o futebol. E já vai aqui um puxão de orelha para o Guarani, que foi muito mal ontem, abriu mão do jogo. E saudações para a Ponte Preta, que é uma data onde ela tem que refletir para dias melhores. O novo aniversário sempre tem os novos ciclos. Que a Ponte comece um novo ciclo a partir de agora, que o pessoal entre justamente nessa vibe, nesse rolê de um time diferenciado, de um time sério, de um time tradicional de referência no Brasil. Não pode passar o que está passando hoje. O time simplesmente está jogando bola, assim, está cumprindo tabela. É inadmissível, inaceitável. Tá certo. Falando em datas, hoje também quem completa mais um ano de vida e mais uma primavera é ele, Elcio Paiola. Feliz aniversário, Elcio Paiola do Futebol Interior. Diretor executivo do Futebol Interior, o Elcio Paiola. Também um abraço ao Arthur Eugênio Matias. Daqui a pouquinho tem participação aqui no Futebol Interior e na VV8 TV. Ele também, J. Capelli. Experiência aí não falta, hein? J. Capelli, seja bem-vindo ao nosso programa. Está escalado aqui todos os dias e vai aí comentar sobre o futebol amador da cidade de Valinhos e Vinhedos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, boa noite, Gustavo. Boa noite a você que está do outro lado da câmera. Esse time que o Gustavo preparou e que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. E tem uma honra aqui do meu lado, Roberto Marcondes. O cara é fera, hein? Então, nos acompanhe. Tá certo, esse é o J. Capelli. Daqui a pouquinho, tem Luísa Matias, tem Davi e tem também o Pedro Lino. Pedro Lino que saiu daqui magrinho, né? Voltou daquele jeito, mas também lá nos Estados Unidos, né? Só lanche. Eu vi ele falando, daqui a pouquinho vocês vão ver como vai estar a forma de Pedro Lino. É isso aí, gente, tá certo? Vamos falar aquilo que interessa? Ah, não, tem o quê? Minha produção informa que tem o meu comentarista também. Esse também é oficial. Alô, Marcelo Corsato, diretamente de Campinas, também para comentar aqui o futebol no Futebol Interior e também na VV8 TV. Boa noite, Marcelo Corsato, tudo bem com o amigo? Boa noite, Gustavo. Abraço para você, para o Marcondes, para o Capelli, para todo mundo que está acompanhando Grande Área, na VV8 também, no portal Futebol Interior. Quero dizer que é um prazer estar ao seu lado, do Marcondes, do Capelli, de todo o timaço do portal Futebol Interior, estreando esse programa no dia de aniversário da Associação Atlética Ponte Preta. São 126 anos a Ponte que vive um dos momentos mais complicados da sua história. Mas, quem sabe, né, a Ponte consiga aí se manter em bom nível com a chegada da SAF, que deve ser o caminho da Ponte Preta. E hoje tivemos também o sorteio da Copa do Brasil e das quartas de final. Vamos ter nada mais que Atlético Mineiro e Cruzeiro nas quartas de final, Grêmio e Internacional de Porto Alegre. Palmeiras e Santos também, não podemos esquecer o outro confronto, Vasco da Gama e Vitória. Mas um prazer estar com você aqui na VV8 e também no portal Futebol Interior. Gustavo. Tá certo, então. Então eu não posso, eu tenho que desejar também mais uma felicitação aqui no Futebol Interior na VV8 TV, então, que é para a Associação Atlética Ponte Preta, completando aí mais um ano da sua bela história. Tá aí falado bem pelo Marcelo Corsato, mas vou deixar para o Pedro Lino, que fala de Ponte Preta, ele vai falar tudo isso sobre a história da Associação Atlética Ponte Preta. De olho no TP, Aninha, porque o Guarani foi derrotado pelo Anápolis pelo placar de 2-1 e foi de virada. Tudo aconteceu na noite desta última segunda-feira, mais conhecido como o dia de ontem, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Bugre começou melhor, abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 14
minutos, João Paulo encontrou Guilherme Cachoeira, que aproveitou uma bela oportunidade e marcou para o Guarani. O Anápolis respondeu aos 35 minutos, um pênalti duvidoso. Matheus Lagoa sofreu esse pênalti, ele mesmo cobrou para deixar tudo igual. Na segunda etapa, o Guarani teve boas oportunidades para voltar à frente, mas não conseguiu aproveitar as chances. E quando a partida parecia caminhar para o empate, veio o golpe final. No último lance do jogo, Matheus Lagoa recebeu, cortou a marcação e finalizou. A bola desviou na defesa, encobriu o goleiro Kaique França e entrou. Final no estádio Jonas Duarte. Anápolis 2, Guarani 1. Com o resultado, o Bugre perde a chance de assumir a liderança e cai para a 5ª colocação com 26 pontos. A Inter de Limeira lidera a Série C com 28 pontos. O próximo desafio do Guarani será na segunda-feira, dia 17, contra o Ipiranga, às 20 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E ela, que a partir de hoje vai ser aí praticamente a setorista, vai cobrir o Guarani aqui no Futebol Interior e também na VV8 TV, a Luísa Matias. É uma honra, é filha de um grande parceiro meu, que é o Arthur Eugênio Matias, uma amizade aí de muito tempo. O Arthur sempre me auxiliando, me ajudando, tem um carinho imenso pelo seu pai. Então você já não é bem-vinda, você já é bem-vinda há muito tempo, não é de hoje, aqui na VV8 TV. Você praticamente aí é herdeira do futebol interior. Boa noite, Luísa Matias. Boa noite, Gustavo, aos nossos comentaristas, aos meus amiguinhos. Pedrolino, vocês vão ver já, com magrinho ele tá. E a todo mundo que tá assistindo a gente aí de casa. E olha, uma das coisas que eu brigo com meu pai é ele ter me passado o amor pelo Guarani. Porque assistindo o jogo de ontem, eu tenho certeza que eu não gosto de futebol. Eu odeio futebol. Passou raiva, Luísa? Não, que jogo ridículo. As chances que o Guarani perdeu de gol, a escalação mal feita, Luca não é titular, reclamando muito do lateral, que eu não consigo falar o nome dele. Inayan. Nossa, que nome difícil. Nem nome de jogador ele tem. Ruim. E aí os comentários no Instagram do Guarani de mal a pior, hein? A torcida tá brava. Tá na hora do técnico puxar Eu não sei se o técnico, eu não tiraria o técnico agora. Eu tiraria esses dois nomes. O Luca e esse lateral aí. O técnico eu não sei. O time foi bem. Não tenho o que falar. O time no primeiro tempo foi bem. Tirando o Lucas, que não conseguiu fazer alguns gols, mas o time foi bem. Mas levando em consideração que nós éramos o 4º da tabela e a Anápolis era 19º, né? Então, assim, não era nem pra empatar. O empate ali, pra mim, já foi um absurdo. Então, não sei, eu não tiraria o técnico agora, porque bastante técnico passou no Guarani nesses últimos tempos e não tá resolvendo, né? O time oscila muito, né, Luísa? Eu estava falando ontem com o Marcondes, inclusive nós transmitimos o jogo entre Guarani e Anápolis, né? O Guarani oscila muito, não dá para confiar nesse time do Guarani. Infelizmente, não passa a segurança. A equipe pode ser a última colocada, a 5ª, a 6ª, eles não respeitam o Guarani. E ontem, particularmente, o Guarani perdeu para ele mesmo, né? Infelizmente, concordo com você, o técnico escalou mal, né? O Guarani, quando ele corrigiu, já era tarde. O Herbert entrou muito bem, inclusive deu um passe, né? Fugiu na memória o Neto, né? Chegou há pouco tempo no Guarani, teve a oportunidade, desperdiçou, como o Luca também desperdiçou 2 grandes chances que ele teve na partida. Mas o Herbert entrou muito bem. Inclusive, Luísa, o Herbert é o goleador do Guarani. Ele é o artilheiro do campeonato, né? E no banco de reservas. Mas você acha que ele tem condições de ficar desde o primeiro tempo? Eu não sei também se ele é jogador pra desde o primeiro tempo, só que eu acho que ele tem que entrar logo que começa o segundo tempo. Substituição, assim, começou o segundo tempo já com ele dentro de campo. Não sei se ele aguenta o primeiro tempo. Os jogos que eu vi ele de titular absoluto, eu não gostei dele desde o primeiro tempo. Eu acho que ele não tem ritmo. Mas é isso, e o Luca, pra mim, ele ainda gosta do outro time de Campinas. Eu acho que ele tem que ir lá, né? Já que ele não tá jogando nada, vai lá, você não recebe e fica lá de boa, tirando umas férias, né? É o que eu estava discutindo com o Roberto Marcondes, né? Antigamente, a imprensa tinha a oportunidade de acompanhar os treinos. Não você conseguia identificar quem estava melhor. Não, esse aqui com certeza vai ser titular. Hoje não, o treino é fechado. Então, só o técnico, ele vê como é que foi o desenvolvimento do jogador ali nos treinos para escalar a equipe, né? E alguma coisa tem. Ou ele tem um grande problema pessoal com o Herbert, ou nos treinamentos o Herbert é péssimo. Mas eu não consigo... Eu queria muito ter a oportunidade de perguntar pra ele por que ele tá escalando o Luca. Eu queria muito ter a oportunidade. Eu queria uma boa resposta também.
Só que é o que você falou, tá cada dia mais difícil entrar no Guarani, fazer entrevista e participar. Eles não estão dando abertura pra ninguém, assim, tá complicado. Parece que eles estão escondendo tudo mesmo. Ô, das duas, uma. Ou o Luca... Não, deixa quieto. Deixa pra lá. Eu ia falar uma grande besteira aqui. É complicado, não dá pra entender. Mas vamos falar com os nossos comentaristas, né? Vamos começar lá com o Marcelo, que tá lá, que tá em casa. Daqui a pouquinho, já que começou com o Marcondes e o Capelli, vamos lá direto pra Campinas. Eu tô aqui na onde, Aninha? Na câmera 1 ou câmera 2? Tá certo, então vamos para Campinas. Então, Marcelo Corsato, você acompanhou o jogo do Guarani ontem. O que você achou que faltou para o Bugre vencer a partida? Já que o Bugre abriu o marcador aí com o Cachoeira, você está vendo na tela. Coloca em tela cheia para mim, Ana, por gentileza. No belo passe. Olha aí, ó, o Cachoeira recebeu, o João Paulo acionou o Cachoeira, ele dominou, né? A bola acabou batendo aí na defesa e no rebote ele fez o gol para a equipe do Guarani, 1-0. Até aí estava controlada a partida. Nós comentávamos lá pelo Futebol Interior, o Bugre vai vencer o jogo. Só que de repente, e sem esquecer também, Luísa, houve uma confusão. 2 jogadores foram expulsos, né? Um do Guarani e também o Emerson foi expulso pelo Guarani e o outro atleta da equipe do Anápolis, né? O Juninho. Obrigado, Marcondes. Então, depois aí dessa expulsão, desmoronou, né? O Guarani não conseguiu manter a mesma intensidade, o Anápolis começou a gostar. O Anápolis é ruim, viu, gente? É um time ruim. Difícil mesmo o Guarani, para perder para o Anápolis, alguma coisa aconteceu. Mas eu quero um comentário dele. Ô Marcelo, o que faltou para o Guarani ontem vencer o Anápolis? Gustavo, depois de ouvir a Luísa participando aí, eu acho que eu não sou tão corneteiro assim com o meu time. Mas, cara, faltou só aproveitar as chances de gol e ter um pouco mais de tranquilidade. Você falou que o Anápolis é um time ruim, vinha de vitória para cima do Volta Redonda fora de casa. É Série C, meu amigo, então, e é futebol. Agora, o Guarani dá uma complicada na situação. Eu acredito que vai classificar, né? Mas tem que ter mais tranquilidade. Com relação ao Luca, o Luca realmente ele não está demonstrando no Guarani o que ele já jogou. Eu aceitaria no meu time para ontem, né? Mas o Hélio Cizenando, ele tem as convicções dele e algumas coisas precisam ser alteradas. Mas o Guarani precisa aproveitar melhor as chances e ter tranquilidade no jogo. Sai na frente, né? Depois daquela confusão lá, é Série C. Então, assim, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. E o Guarani vai enfrentar Ipiranga, Botafogo e Brusque, né? Eu não sei se a sequência certa é essa, mas são 3 jogos aí. O Guarani precisa de pelo menos mais 4, 5 pontos para garantir a classificação. Acredito que vai se classificar, mas tem que aproveitar as chances e matar o jogo o mais rápido possível, Gustavo. Relacionado ao jogo de ontem, o Guarani perdeu por 2-1 para o Anápolis. Agora, Marcondão, que coisa, hein, Marcondes? O Guarani ontem, você falou, não, tá fácil, vai ganhar. Assim como quando começou o jogo, você falou, não, o Guarani fez o primeiro gol, o Guarani vai ganhar, o Guarani tá com tranquilidade, dominou a partida. Mas, de repente, aquilo que eu falo, o Guarani oscila muito. Mas temos que destacar as expulsões. Depois das expulsões, da confusão, o time deu uma desmoronada. Ou você acha que não tem nada a ver com a expulsão? Por quê? Por quê? Porque a bobagem está falando, porque quem perdeu mais foi o time de Anápolis, que foi o Juninho, que é o camisa 10. E antes de ele ser expulso, que ele provocou a confusão, ele deu 2 chapéus nos jogadores da equipe do Guarani. E depois ele quis o arremesso lateral para ele. E não foi o correto. Ele que provocou a confusão. Então eu vejo que a equipe do Anápolis, uma equipe limitada, vai lutar até o final. Eu entendo que dificilmente irá escapar do rebaixamento. Ontem, pela rodada, 16ª rodada, o grande perdedor da rodada foi o Guarani. Perdedor da rodada. Por quê? Ele deixou a oportunidade. Teve um momento do jogo que estava líder contra a lanterna. E a Luísa tem razão que ela fala. Ela tá revoltada como torcedora. Eu acho isso muito legal, expor isso daí. Sabe? Apresentar a indignação de um time que tinha tudo para ser líder. E simplesmente ficou muito claro ontem, explícito na minha opinião, que ao marcar o primeiro gol com Cachoeira, gramado ruim também, pelo fato de ter marcado o gol, ficou muito claro, o time tirou o pé e abriu mão do jogo. Eu olhei assim e falei, porra, peraí, mas os caras viajaram, os caras tiveram concentração, teve a passagem de avião, os caras não estão a fim de jogo? A impressão que eu tive foi esta. Logo após o gol, tanto é que eu falei na Rádio Futebol Interior, o time abriu mão do jogo. A equipe de Anápolis, limitadíssima, porém
com mais garra. Então foi a determinação do adversário que ganhou o jogo. Agora é inadmissível você ver o artilheiro do time no banco de reservas. Eu concordo com a Luísa com relação ao Herbert. Ele é um jogador de muita explosão. Ele dá resultado no jogo. Ele entra diferente. Quando o técnico faz uma alteração, qual a expectativa dele? Que o time cresça de produção. E o Hélio Cizenano, que, na minha opinião, ele estava mexendo muito bem, tinha uma leitura legal de jogo, ele está também atravessando uma fase ruim no Guarani. Treinador do Guarani. Na minha opinião. Ele mexe errado, ele escala errado. Ontem ele escalou errado o time. O Isaac não fez absolutamente nada. O Cauã não fez absolutamente nada. Pegou na bola quando ele virou lateral esquerdo com a expulsão do Emerson. Justíssima a expulsão. Do Juninho também foi expulsão justa. Então, equivocada a escalação da equipe. E outra, ele assina o fato do erro quando ele coloca o Herbert no lugar de quem? Do João Paulo. Porra, se o Herbert é atacante, coloca no lugar de algum atacante. Ele pega o jogador que é atacante e coloca no meio de campo. Então, houve um erro aí. Só que, Marcondes, você não pode também esquecer da confusão e das expulsões. Que isso? Larga a mão, não. Isso influencia no jogo. Influencia. concordo, Gustavo. Tem que ter expulsão. Você não pode esquecer da expulsão. Mas por quê? Ué, O Guarani não tem cabeça quando acontece Estabiliza. alguma coisa com o Guarani Instável destabiliza. emocionalmente, isso concordo. é o que eu tô falando. Mas a questão não é a primeira vez que isso acontece. Mas o fato que você se colocou de que o time caiu de produção mediante a expulsão. Não, O Guarani estava vencendo o jogo por marcar de 1 a Mas eu 0. não acho que foi porque perdeu um jogador, não. Porque quando causa alguma coisa assim que muda, qualquer coisinha, parece que os jogadores não sabem o que Não fazer. é a primeira vez. Eles perdem o rumo ali, mas eu não acho que é porque tem um jogador a menos. Não é esse o fato. É que eles não sabem lidar com imprevistos. Eles não estão preparados para Tem que imprevisto. chamar a Luísa para ser comentarista. Sim, exatamente Muda, isso. muda a posição dela. Gostei. Tem que Eu chamar. falo- Ele só mudou o raciocínio porque a Luísa falou, Eu tá, falo gente? como torcedora e esse é até um problema, Não, mas eu porque eu concordo, critico eu- mesmo. O Corsato falou, eu critico mesmo, porque é um absurdo. Os meninos estão ganhando bem pra estar ali, sabe? Então, reclamaram de salário, fizeram greve por causa de salário atrasado um pouquinho, enquanto o outro time lá ficou um salário atrasado não sei O quanto outro tempo. time que é citado é a Ponte Preta. É. A Ponte Preta. E que joga, viu? Que joga. Quê? E que A joga. Ponte Preta é horrorosa, Não, horrorosa, rapaz. mas vê o... Que Não, peraí. gagueja, não. Tá Peraí. gaguejando. A Ponte Preta eu sou bugrino. Sou bugrino e todo mundo sabe, entendeu? A Ponte Preta tem um time limitado, mas a Ponte Preta joga com raça Tem diferente força do Guarani. de vontade, exatamente. É mentira minha? Joga com raça, joga com vontade. 18 meses sem receber, ironicamente falando, tá, gente? Que eu não sei se é tudo isso. Mas joga com raça. Você vê o jogador ali, não, a arbitragem nos prejudicou. Que Você vê isso? perdendo por 2-1. Você vê Elvis ó, metendo mala, dando ó, pá. Pô, ó, pelo ó, amor de Deus, ó, é o que falta no Guarani. ó. Não tem raça, não tem vontade. O Luca não sabe da história do Ó, Guarani. com não relação, conhece. Com relação ao Luca, naquela expulsão lá contra o Novo Horizontino, no Campeonato Paulista, já era para ter sido mandado embora. Sim, Lá Concordo. atrás. concordo. Ficou até hoje. Sabe quantos jogos ele fez bacana? O jogo contra a Inter de Limeira. Só. Mas eu De 20 anos no brinco, ele fez um jogo só. Eu ia Levantou, puxar fez e dormiu. eu ia puxar esse jogo. Esse Certo, jogo, Luísa? o lateral já foi muito ruim. O Inayan. Já foi péssimo. Viu ontem, ele entregou o jogo. Por o que cara deixou pra que de trás. novo o Hélio escala ele, gente? Agora, se ele falar pra mim que não tem ninguém no banco melhor que ele, aí pra mim é um problema muito grande se não tiver ninguém melhor que ele no banco. Na visão que eu tenho do Guarani, é questão de, nas duas frentes, tá? Questão executiva e futebol. Com relação a essa questão administrativa, eu entendo que há uma gestão que não é... eu não gosto da gestão do Guarani. Péssima. Porque o que acontece? Você não pode ter um saldo positivo em dezembro e você... 2 meses depois. Depois você está negativo. E outra, você não pode ter um planejamento de pagar como time de Série B. Você está na Série C. Lembrando que a Série C é a 3ª divisão do futebol brasileiro. Exato. Você está na porta do inferno. Entendeu como é que é o negócio? passo atrás, você cai no inferno. Então você tem que colocar em cima de um planejamento de salário baixo. Baixo, e quando a gente fala baixo, De acordo com a sua você ganha um realidade. salário mínimo, 1.650. Os caras ganham... Eu não vou falar aqui, mas é um absurdo. É um absurdo. Então, erro de planejamento. E outro erro de planejamento, na minha opinião, é a questão de futebol. O elenco do Guarani é fraco. Ele é fraco. Ele não tem, como disse a Luísa, ele não tem uma constância. Ele não é um futebol homogêneo. Você pode ter um futebol heterogêneo num campeonato longo, oscilando pouco. Mas o Guarani, ele oscila demais, parece gráfico de economia, bate no teto e vai para o subsolo. É um absurdo isso.
Erro grave. O Guarani é o Robin Hood. Ô, Capelli, seu comentário também Será que relacionado a dentro esse jogo. disso, você, a Luísa, que acompanha mais de perto o Guarani, será que o técnico não se acomodou? Ele se acomodou e Faz começou... Pra mim, ruim o Hélio. quando o Hélio veio, eu fui uma das pessoas que mais No critiquei. começo. Ele não é nome pra treinar Guarani. Exato. Desculpa, não Mas acho agora, ele no nome. momento, Eu não sei se ele... Eu não sei, parece que ele tá perdido. Pra mim, eu vejo Ele ele, tá na perdido. pior fase do Guarani hoje, é o Hélio. se acomodou e o Não, time... não, 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 acompanhou. digo acho que ele isso. se acomodou, ele tá tá perdido. Nem ele eu sabe o que ele concordo com a faz. Luísa. Ele tá sem rumo. Perdeu a linha. Ele perdeu o norte. O time não ajuda e ele perdeu o norte. Parece que ele não tem voz dentro do time dele. Correto. O time É do isso que eu Guarani, sinto. e outra Falou coisa, tudo o agora. time do Guarani é um time previsível. Ele jogou contra o Maranhão na estreia, lá em São Luís, Sim. e jogou ontem em Anápolis. Rigorosamente a mesma coisa. Não mudou nada. Tá certo, então. Fez um joguinho diferente, foi contra o Ituano quando perdeu aqui. Nós vamos tocar, porque não é só o Guarani também, tem Ponte Graças a Preta, Deus. tem a Paulista, o Paulista também, aqui na VV8 TV e Futebol Interior. Aproveitar que você está aqui, você está acompanhando aí, Luísa, sempre vejo você fazendo aí. Vamos falar de coisa boa agora. É, sempre ali é frequente no Futebol Interior, fazendo a cobertura aí. Parabéns ao trabalho que você faz. Você e o Davi, né? Sim, a gente Você tá aí. viu um vídeo de uma blogueira lá, sou fã de você. Mexe com ele. Só lembrando É. que o Futebol Interior, o Instagram do Futebol Interior com a Luísa, com o Davi e com o Pedrinho, Pedro Lino, saiu de dezembro de 500 mil de visualizações, passou com 20 milhões de Não, visualizações. estamos Então, voando. essas crianças aí sabem o que fazem. Número alto, né? Estamos acompanhando agora a Copa Paulista, que vou dizer que tá muito mais legal do que acompanhar a Guarani, tá? Copa Paulista encerra hoje a 4ª rodada da primeira fase. Marília enfrenta o Bandeirantes 19h30, é o último jogo. E aí a próxima fase é a penúltima, que vai definir tudo. Tudo pode acontecer. Acho que a gente tem a tabela dos grupos, são 4 grupos aí nessa Copa Paulista. Os líderes já vão direto para as quartas de final e o segundo e o terceiro se enfrentam de modo play-in. Mas tudo pode acontecer, não tá nada definido ainda, viu? Que tem times aí, o São Caetano tem apenas 1 ponto, que é um absurdo, não tem uma vitória. E o 15 de Piracicaba também, que é um time que eu achei que viria bem por estar disputando um brasileiro Série Atual D. campeão, né, Luísa? Campeão da Copa Paulista do ano passado. Fernando Marchiori, técnico. E agora um furo. O Primavera acabou de anunciar agora à tarde, 2 horas atrás, que Rafael Marques saiu de técnico. Não é mais técnico do Primavera. Eu não vejo quem possa vir pro Primavera, pensando que o Primavera disputa ano que vem. Então acho Mas que ele estava fazendo um trabalho excelente até aí. eu não acho que o Rafael Marques era pra sair por agora, não. surpresa, né? Empatou com o Juventus. Buscou resultado, perdendo 2-0. Tava perdendo de 2-0, conseguiu 2 pênaltis, empatou com o Juventus. Nós estávamos acompanhando esse jogo. O Primavera não tava no melhor, tava fraco. Tem um jogador do Primavera que eu não gosto, o número 7, não lembro o nome dele, mas ele é muito fraquinho. Mas é isso, não tiraria o Rafael Marques nesse momento, mas aí vai do Da pessoal administração. lá, da diretoria, eu não sei o que rolou nos bastidores. E vamos ver quem vai vir agora para esse final de Copa Paulista. Eu acho que o Primavera classifica junto com o Juventus, que eles estão no mesmo grupo. E é isso, Copa Paulista tá muito emocionante. Provavelmente o técnico que era da Portuguesa. Não, o Fábio já tá na Série C. Ô, Já produção, sabe, já. tem o G. Troca pra mim o GC do lá. próximo assunto, por gentileza, e coloca na tela pra gente aí a tabela que a Luísa mencionou. Isso. Assim que trocar de tema, muda o GC Viu, junto Gustavo? com a gente. Só um pra não detalhe, confundir. que essa informação exclusiva que a Luísa apresentou junto com o Portal Futebol Interior, a saída do Rafael Marques, técnico ex-técnico do Primavera, tem 2 treinadores no mercado aí que são excelentes, tem perfil de Primavera, que é o Moisés Hergt, mandado embora do Maringá, e atual campeão da Copa Paulista. Os 2 campeão e vice estão no mercado, o Fernando e o Moisés Hergt. São Não, o nomes Fernando não interessantes. tá no mercado. Ah, não, o mercado, o Fernando não. tá no 15, só que eu acho que se Fernando o tá no 15 perder pro Comercial, que é o próximo jogo, não sei como que vai ficar abraço. lá. Eu não sei. Eu gosto muito do trabalho do Marchiori, eu não sei o que tá acontecendo com ele agora no 15, tá vendo bem na Série D do Brasileiro. E aí agora na Copa Paulista deu uma boa desandada, o 15 tá sem vontade nenhuma, os jogos do 15 estão tristes de assistir, infelizmente.
Tá certo então, Luísa. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Boa e amanhã noite. tem mais Guarani. Amanhã está de folga, amanhã é feriado, Amanhã é né? feriado. Começou me hoje, deixa tá de folga amanhã? Então, né? Me fazer deixa o quê? descansar, sim. por favor. É, deixa ela, né? Feriado Boa amanhã. noite, volta gente. quando? Agora é segredo, quando eu... Assista pra saber quando eu É aí, vou. boa. Tá Boa, certo, Luísa. então. Tá aí. Essa é a Luísa Matias. Vou aproveitar um momento, já. Pode tirar o GC, ô, Ana, por gentileza, e arruma o TP para mim para o próximo assunto. Já também vem Pedro Lino para falar aí de Ponte Preta. Vem também Davi para falar de Corinthians, Palmeiras. Então, tem jogador de saída? É isso? Daqui a pouquinho, então, o Davi... Como que é? Vai embora? Ah, tá, já foi? Então segura aí que já ele vai falar sobre esse caso. Mas deixa eu ir diretamente... Onde que está o Arthur? Está em Campinas? Vamos diretamente para Campinas para falar com ele, que é o presidente do futebol interior, Arthur Eugênio Matias. Olá, Arthur, tudo bem? Boa noite para você. Boa noite, Gustavo Marques, a todos que estão nos acompanhando pelo canal da internet do futebol interior e também para VVTV. Valinhos, Vinhedo, toda a grande Campinas acompanhando essa programação e desejando a todos vocês, ao Roberto Marcondes, a todos que estão participando dessa programação, um programa maravilhoso, uma sequência de parceria com o futebol interior. Certo, então, esse Arthur Eugênio Matias. Ô, Arthur, você conseguiu escutar aí os comentários de Marcondes, de Capelli, de Luísa e o meu comentário também? Você acompanhou o jogo do Guarani? O que faltou aí para o Guarani vencer ontem o Anápolis? Uma saudação também ao Capelli, satisfação em vê-lo participando desse programa. Eu assisti o jogo do Guarani ouvindo a sua transmissão na Rádio Futebol Interior, pelo canal do YouTube, também na Alexa. Você grita, Alexa, ouvir Rádio Futebol Interior, e você já ouve a Rádio Futebol Interior. Hoje eu acompanhei também o comentário do Roberto Marcondes, da equipe da Rádio Futebol Interior. O Guarani fez um bom primeiro tempo, caiu na etapa complementar, perdeu muitos gols. O Guarani tinha condição ontem de ter feito 4, 5 gols, mas o Guarani não tem aptidão, não tem a condição de atacantes fazerem gols. Mas uma derrota lamentável. O salário de 2 jogadores do Guarani paga a folha inteira de salário do Anápolis, para você ter uma ideia. Fiquei muito chateado com a apresentação do Guarani, mas esse Guarani não é o Guarani de antigamente. Hoje o Guarani tem muitos sócios que nem sabem cantar o hino do clube. Certo, obrigado, viu, Arthur Eugênio Matias, e até uma próxima oportunidade. É claro que você é sempre bem-vindo aqui. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Arthur Eugênio Matias, além de ser um dos maiores advogados aqui na nossa região, é também o presidente do futebol interior. Um grande abraço para você e até a próxima, Arthur Eugênio Matias. Vamos para o próximo assunto, falar de Ponte Preta. Já que falamos do Bravo Bugre Guerreiro, agora é hora de falar da Macaca. A Ponte Preta completa 126 anos nesta terça-feira, mais conhecido como o dia de hoje. Mas o aniversário acontece em um momento delicado para a Macaca. O clube foi rebaixado para a Série A2 do Paulista e também faz uma campanha ruim na Série B do Brasileiro. Em 21 jogos, a Ponte soma apenas 9 pontos e está na última colocação. Além disso, já são 15 partidas sem vitória. A Macaca tenta reagir na próxima sexta-feira, às 19h30, contra o Náutico, no estádio Moisés Lucarelli. Vem cá, Pedro Lino, o homem da Copa do Mundo. Tá voando, hein, Pedro Lino? Que coisa, hein? Tudo bem, Você Gustavo? voltou lá Boa dos noite. Estados Unidos, o passe mais passe caro. um pouco mais caro, né? O futebol inteiro aumentou o salário? O passe um pouco mais caro, Gustavo. Copa do Mundo, o Brasil não foi tão bem, mas o futebol interior esteve na Copa do Mundo e agora estamos de volta aqui na VV8 junto com o futebol interior. Quero deixar um grande abraço pro Marcelo Corsato. Sabe qual que é o jingle dele? Como? Já era. Já era. E já era pra Ponte? Já. Por enquanto ainda não, Gustavo. Antes de você falar de Ponte Preta, qual que é a sensação de um profissional cobrir a Copa do Mundo? Gustavo, quando eu cheguei nos Estados Unidos é outro mundo.
você tá lá cobrindo o hotel da seleção brasileira, o dia a dia da seleção brasileira. As seleções da Copa do Mundo é totalmente diferente do que a gente vive aqui no futebol de Campinas e também no futebol de São Paulo. O Roberto Marcondes falou, quando você chegar lá, você vai sentir um choque de realidade. E foi exatamente isso que aconteceu. É totalmente diferente do que eu já tinha vivido em 33 anos de idade. 3 anos de profissão. Tá certo, então. Pedro Lino, e a Ponte Preta, né? A Ponte Preta hoje vive um dia importante, né? Mais um dia aí em comemoração à sua existência, mas dentro de campo a equipe não pode comemorar e o torcedor também não pode comemorar, né? Até porque a situação da Ponte é delicada, é a última aí na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, sem contar também com as histórias aí de salários atrasados, né? Tem alguma previsão da diretoria conseguir reverter a situação, pagar aí os profissionais, ou somente com a SAF hoje seria a solução da Ponte Preta? E fala um pouquinho dessa história da Ponte Preta. Gustavo, são 126 anos de Ponte Preta completos hoje, no dia 11 de agosto de 2026, só que a Ponte vive num dos seus piores momentos da história. São praticamente um ano sem alguns jogadores receberem salários, não só jogadores, também comissão técnica, o pessoal que trabalha no staff e também no estádio Moisés Lucarelli, também no CT lá do Jardim Olina. Quase um ano. Imagina você ficar um ano sem receber salário, Gustavo. Muito tempo, né? Isso reflete dentro de campo, é claro, né? Não é à toa que a bola não entra, né? Difícil, né? Quem trabalha precisa receber. E a Ponte Preta, evidentemente, né? O presidente, antes de... Aliás, ele disputou a eleição e quando ele conseguiu aí vencer a eleição, ele prometeu que seria diferente, né? Inclusive, teve um repórter que perguntou para ele, mas não, a gente vai resolver tudo, né? Tem solução para tudo. Mas na realidade, a solução ainda não chegou, né, Pedro? A solução não chegou, tem uma reunião para definir o futuro da Ponte Preta, Gustavo, uma possível SAF de uma empresa lá de São Paulo, que possivelmente comprará a Ponte Preta em torno de 100 mil reais, 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais, mas... 1 bilhão, né? 1 bilhão de reais, mas muito provavelmente não seja esse valor. Tá todo mundo divulgando esse valor de 1 bilhão, mas muito provavelmente seja menos. O último respiro da Ponte Preta, Gustavo. Vive situação delicadíssima, tanto na Série C, a Ponte que foi rebaixada na Série A2 para a Série A2 esse ano do Campeonato Paulista. E se não vier a SAF, o futuro da Ponte Preta não tem o que falar, porque um ano atrás a Ponte estava na Série C, foi campeã da Série C, agora um ano depois está na Série B, quase voltando para a Série C, e continua a mesma conversa de salário atrasado. Se não for a SAF com esse pessoal aí, o que vai poder resolver? Mas teve uma luz no fim do túnel, uma esperança ali, surgiu uma informação que o Marquinhos Chedi, inclusive, ele é um empresário bem sucedido, tem empresa de ônibus, né? Vence licitações a rodo em várias cidades, né? Onde manda no transporte de várias cidades, inclusive na cidade aqui de Valinhos, venceu também em Campinas a licitação, que ele prometeu aí um aporte financeiro se o presidente da Ponte deixasse ali cuidar da ponte. Isso que foi rejeitado. Você ficou sabendo dessa informação? Sim. Essa informação é concreta? Teve essa informação é verídica, só que conversando o Eberlin, Marco Antônio Eberlin e também Marquinhos Chedi, não chegaram num acordo, que o Eberlin junto com o Torrano não vão querer sair agora da Ponte Preta e nada feito. O Marquinhos Chedi continua na dele lá com os ônibus e também sendo o presidente de honra do Red Bull Bragantino, e o Marco Eberlin fica na presidência da Ponte Preta, na vice-presidência da Ponte Preta. Ô Marcelo Corsato, a água batendo na bunda, o que chegar não é válido? Ô Gustavo, um abraço para o Pedro Lino, que está voando, fez um grande trabalho na Copa do Mundo. Vamos lá, eu vou tentar resumir aqui. Essa história da SAF, a reunião vai acontecer, a primeira reunião está marcada para o dia 24, né? Vai ser uma segunda-feira, a primeira chamada às 5 horas da tarde. Olha só o horário, segunda-feira às 5 da tarde, para os conselheiros votarem a possível venda ou a Ponte Preta se transformar em SAF. Já tem, como o Pedro Lino disse aí, um interessado, é uma empresa que tem um dinheiro bom, já tem outros ramos de negócio, né? Mas a Ponte Preta foca na SAF.
A Ponte foca na SAF. Série B já era, a Ponte contratou um monte de jogador aí, eram 12 no total, tem 8 só, 3 hoje já foram embora, jogadores que não podem ser inscritos pelos Transferban. A Ponte não consegue pagar salário, a Ponte tinha uma previsão aí de pegar um dinheiro adiantado dessa possível SAF, mas por problemas políticos também não, a SAF pediu documentos, alguns documentos a Ponte não conseguiu. Esse dinheiro que seria para pagar o Transferban e também tentar reforçar um pouco mais o time para tentar salvar da Série B não vem. Então a Ponte Preta vai passar aí, agonizar o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Agora, o momento da Ponte Preta realmente é delicado. Vocês falaram aí do Marco Chedi. O problema é que esse pessoal que está na Ponte Preta hoje, já há algum tempo, né? Eles parece que não aceitam, não topam ajuda, né? Fecharam ali um grupinho. Eu falei aqui na minha primeira participação com você na semana retrasada, quando a gente entrevistou o candidato da oposição à presidência do Guarani, que a Ponte Preta a Ponte está sequestrada há algumas décadas e os caras não pediram resgate, né? Agora, esse dia 24 é um dos momentos mais importantes da história da Ponte Preta. E a Ponte Preta é assim, está disputando o Campeonato Brasileiro, é claro que a gente sabe que já está rebaixada, vai terminar em último lugar, deve bater 30 derrotas, e hoje, além dos jogadores que saíram, né, do Santos, que acabaram voltando para o Santos com propostas de outros times que estavam treinando, tem a situação do Kevson, sentiu um problema no joelho e está fora do campeonato. Kevson também pertence ao Santos, mas era um dos melhores jogadores da Ponte Preta no campeonato. A situação realmente é complicada. 126 anos, infelizmente, o torcedor da Ponte Preta só tem a lamentar. Não temos nada para comemorar, mas vamos viver uma esperança aí de que para 2027 a Ponte possa conseguir dias melhores. E a salvação para a Ponte, Gustavo, não tem jeito. Eu não sei se é o melhor caminho, mas é a SAF. É a única salvação que eu vejo para a Macaca. Tá certo, esse é o Marcelo Corsato com o seu comentário. Obrigado, Marcelo. Marcelo também, né, é um apaixonado pela Associação Atlética Ponte Preta, ele e o seu irmão Carlos Corsato. Inclusive, um abraço para o Carlos Corsato, que é o coordenador aí da Rádio Futebol Interior. Um grande abraço, a qual eu tenho uma grande satisfação imensa também, um orgulho e gratidão é a palavra certa também para o Carlos Corsato, que é irmão de Marcelo Corsato. Inclusive, né, Carlos Corsato foi meu padrinho de casamento, hein? Tô sabendo. É pena que o casamento acabou, mas Tô tá bom. sabendo. Vamos voltar para o que interessa, na minha vida pessoal. Ô Marcondão, a água batendo ali no bumbum, devendo o salário, chega uma oportunidade. Marquinhos Chedi, olha, Marquinhos, é o seguinte, tô com dinheiro aqui, vou investir, deixa eu... Você não aceitaria? Ou você ia preferir continuar devendo para os funcionários e também os atletas? Bom, primeiro, se eu fosse dirigente da Ponte, nessa situação que está, nesse quadro crítico de caótico financeiro, eu pediria renúncia. Ponto. Ó, tô largando, não deu sumindo, certo, já fui. não consegui entregar o que eu tinha que entregar, me desculpem, eu estou saindo. Ponto. Começa do zero. Essa possibilidade de uma conversa do Marquinho Chedi com o Marcos Eberlin, com o Marquinhos Eberlin, pode ter ocorrido? Pode, mas eu não acredito que tenha sido uma conversa oficial. Tipo, ó, vem cá, eu quero, tá aqui. Não. Sobre essa SAF, que a SAF ela é importante nos clubes, ela é importante desde que os clubes estejam com dificuldades financeiras. O Palmeiras fala em SAF? Não. O Flamengo fala em SAF? Não. Por quê? São equipes equilibradas financeiramente. As equipes que não estão, para não falar quebradas, as equipes que estão em dificuldades financeiras, exemplo da Ponte, falam em SAF, que podem encontrar aí uma saída. A SAF, ela vai administrar, vai ser gestores e vai falar sobre futebol. O presidente da Ponte vai continuar sendo presidente da Ponte, da sociedade, da parte social. Sai tudo? A SAF vai assumir tudo? Até o social? Sai tudo, Marcondão. Mas esse modelo é novidade pra mim. Sai tudo. Não tem eles conversam lá entre eles, quem manda na SAF é o... Então, mas a SAF não é só pro futebol? Mas só que a SAF não vai querer deixar os que estão aí hoje, né? Então, porque quando você tem a SAF, você cuida do futebol. O futebol passa a ser da empresa. Ok. Sim. A Ponte Preta futebol da Ponte, é dela empresa. São 15% da Ponte Preta. Aí o clube social é
da atual diretoria. A diretoria Independente. mantém como presidente. Sim. Por isso que você tem um presidente e o dono da SAF. São duas pessoas que mandam, são duas frentes que tem no futebol. Se eu fosse a Ponte, eu procuraria uma parceria. Eu não venderia. A marca da Ponte, ela é gigantesca. É gigantesca. A Ponte chegou no fundo do poço. Fundo do poço. Então, meu amigo, para baixo não tem mais. O que você tem que fazer? Crescer, subir. Então, faz uma parceria, recomeça, mas fica com a Ponte. A Ponte é muito grande. Quanto vale a marca Ponte Preta? Não tem valor. Ela vale muito mais que 1 bilhão. E esse 1 bilhão que vai ser colocado, uma parte vai ser para o estádio, questão de arena. Mas será que o local onde está o Majestoso, ele permite shows à noite? É residencial ali. A zona urbana da lei orgânica do município de Campinas permite uma casa de show, um show ali? Não. 1 milhão de Será? pessoas ali. Será que permite? Tem isso tudo. E outra, tem um valor de 300 ou 400 milhões. Esse valor não é na hora. Esse valor é diluído por não sei quantos anos. Se você for ver, vai dar 3 milhões por mês. Eu não faria. Não paga o elenco da Ponte hoje. Outro erro. Agora, pô, me desculpe, como é que o dirigente da Ponte chega no Majestoso sabendo que ele deve 1 ano quase de salário para o porteiro, para quem está na cozinha? Como é que é isso? Como é que ele essas olha pra pessoas, cara dos caras, né? como é que essas pessoas vivem? Como é que elas estão vivendo? Alguém já sentou e falou assim, vem cá, meu amigo. Alguém da diretoria chegou e falou assim, vem cá, Marcondes, você é meu cozinheiro. Como é que você está vivendo, cara? Eu estou comendo o que tem aqui, porque em casa não tem nada. Pô, é triste, hein? É desumano. Na minha opinião, inclusive, o Ministério Público do Trabalho, ou o Ministério Federal deveria... tá ruim o time? Deixa eu pesquisar o que está acontecendo. Não tá? Tira. O Ministério do Trabalho tem que entrar, para ele ser o gestor do negócio. É minha opinião. Capelli, seu comentário relacionado ao momento vivido pela Ponte Preta, só destacando também a Ponte Preta completa hoje 126 anos. 126 anos jogado no lixo. Foram 126 anos de luta que chegaram onde chegou. 1 ano de briga ali, vendo a Ponte afundando na lama do poço. Nem na lama não está mais, ela está abaixo da lama. E agora o Eberlin, a turma dele, não quer sair do cargo. Entregue isso aí. Entregue, deixa Chedi ou quem seja SAF que venha para endireitar o time. É a única saída, como o Marcondes falou. Ô, Gustavo, Sim. você sabe quando foi a última vitória da Ponte Preta no ano? Não. São 15 jogos sem vencer, Que isso? dia 24 de abril de 2026, quando venceu o América Mineiro por 1-0 no estádio Moisés Lucarelli. Chorado. Chorado, é. É a Ponte Preta que amarga a última colocação da Série B, com 9 pontos ganhos em 21 jogos, e volta a campo na sexta-feira contra o Náutico, às 7h30 da noite. Torcedor Ponte Preta no que quiser ir ao estádio, ingresso a R$30 a meia e R$60 a inteira. Então, já tá tudo errado. Mas vai cobrar 60 e 30. Pô, não é o torcedor que vai pagar esse buraco que tem a Ponte Preta financeiro. Não é. Coloca R$10, vamos encher o Majestoso, Mas vamos trazer o mas time. aí não paga o árbitro, Mas não paga meu a amigo, despesa. mas vem cá, Se mas não os, tá mas conseguindo- os se 30... se você você acha que tá o torcedor da Ponte vai pagar R$30? Se você está comentando Gustavo? que a Ponte não consegue pagar o cozinheiro, vai conseguir pagar o Mas árbitro. vem cá, mas o dinheiro do torcedor nesse momento não é o O fundamental. torcedor tem que apoiar em qualquer momento, Marcondes. Ele Quando a apoia, equipe tá ruim, mas quando a equipe- 60 conto, Quando a velho. equipe disputa uma final, joga para O 60 jogo, conto. para você ir no Majestoso não é só R$60. Tem estacionamento, tem a pipoca, você gasta 100 É o pau. torcedor. Brincando. É o torcedor. Eu sou contra, tem que colocar ingresso a R$10. Mas, ô, Marcondes- Abre o Majestoso, você moçada, vamos entrar aqui e acabou. Eles querem Vai de graça o negócio. Eles querem o torcedor longe do time. Não é isso. Eu tô com o Pedrinho. Aí são despesas. querem ele- Pedrinho Não, Lino, não, meu eles- MC. Brigaram, O MC tá- hoje tá com tudo. brigaram lá, a diretoria brigou com a torcida, aumentaram o salário, o ingresso para R$100, mas você acha que foi isso abaixaram o motivo? Não, agora. gente, por Gustavo, favor. Ô, você Gustavo, acredita- Série B. Ô, Gustavo, você Série é B. jornalista experiente. Esse Você o tá Série acreditando em B. Papai O Noel. time na é esse, última cara? colocação e coloca o ingresso a Peraí, R$60. hoje é loucura. R$60 é loucura. Mas tem despesa. Quem que vai pagar? Mas mesmo assim, você Quem coloca... que vai pagar o árbitro? Você coloca Você o- mesmo me informou que até a bola tem que pagar. Mas vem cá, mas Ué. você não vai cobrar. Ô, O Pedrinho tá Marcondes, você certo. prefere colocar o ingresso a R$60 e ter 1.800 pessoas dentro do estádio ou colocar 10, 20, 40 no máximo e ter lá seus 6, 7 mil no É isso estádio? aí. Pra amanhã o árbitro falar, a Ponte Preta não me pagou.
Só um minutinho. Com relação a... Primeiro, calote em árbitro é difícil você dar. Mas quem tem que pagar? Mas paga. Mas tem que pagar. A paga. ponte tem que pagar. Senão da WO você Então vai pra pronto. série D. Imagine se acontecer um WO. Você A entendeu? Ponte Preta deu WO Não porque tem, não não pagou. tem, não tem. Não tem. É, bombeiro, Esses polícia. dias eu vi um Tá vídeo. errado, 60 reais o Eu vi um negócio. vídeo, um colaborador lá, costurando a rede. Não, Não não, tem- era, não não tem- era. não é o Não quê, era, então? não era. É IA? Não é fake. É IA? Aquele lá, aquele Você vídeo. tão experiente, vai Aquele Não, é vídeo IA. que postaram É IA. era um cara que tava colocando, um cara da televisão, que tava colocando uma Tá. câmera da Filmadora, né? televisão Tudo atrás bem. do gol. Beleza. Aí o cara é fake. pegou- Mas você vê o momento vivido pela Ponte, é tão crítico que as pessoas começam a criarem A delirar? fake. Né? Não, a criar fake. E as pessoas acreditam, porque você não paga o porteiro, Então, você não mas paga o a cozinheiro. situação já é ruim. E fica criando essas fakes, atrapalha tanto Ponte Preta como Guarani. Não, mas isso é normal no futebol. Ô, Como não, no ô, futebol, Gustavo, como qualquer. e Pedrinho, ó, o Pedrinho tá no campo já, direto. O gramado do Majestoso... Eu nunca vi desse jeito. Tá parecendo exatamente, pasto. Pedrinho, era um dos melhores do Brasil. Parece pasto. E não só o gramado, isso é falta de manutenção. Mas não é culpa de quem está cuidando, é culpa de gestão. O gramado tá horroroso. E o Majestoso era maravilhoso. Aí eu falei assim, mas será que só o Majestoso, por causa de falta de chuva, não sei o quê? Aí eu fui dar uma olhadinha no CT. Porra, tá pior, cara. O gramado, Gustavo, tem a grama, só que tem os matinhos dentro. E por que tá assim? Porque ninguém não tem cuida. dinheiro Porque ninguém não mas tem gestão, dinheiro pra- Gustavo. é o que eu tô Mas então, falando. aí Por que que eu tô Gustavo, falando aqui, gente? Gustavo, então chega no ponto, Gustavo, que mediante a isso que não tem condições pra nada, pede renúncia. Concordo, Pô, concordo. pede renúncia. Aí é uma coisa, uma coisa é uma pô, coisa. pô, olha, Pega o boné e vai embora. Me desculpe, eu achei que eu ia conseguir, não consegui, perdão, tô saindo. Porra, é tão simples, cara. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. São escolhas na vida. Você tem escolhas na vida. É isso que acontece. Tá Me certo. deixa muito puto esse negócio. Tá certo, então. Esse é o Roberto Marcondes. Pedrinho, valeu, Gustavo, né? obrigadão. Deus abençoe Até você. amanhã. Ó, o Pedrinho. Estamos de volta. Amanhã feriado Viu? vai estar aqui. O único cidadão que tomou manjaro fica gordo. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Ô, Pedrinho. Mas é verdade. Calma aí, MC. Ô, MC, dá um... Dá o tempo. Tamo junto, É. Gustavo, brigadão. Até Valeu, amanhã. Pedrinho. Um abraço. hein? Valeu. E parabéns E pro Pedrinho, fez uma cobertura Dias maravilhosa da seleção melhores brasileira. virão para Ponte Preta. Desejo. E parabéns pro Pedrinho, Tá fez um bom? trabalho maravilhoso Sim, nos Estados Unidos. Sem sombra de dúvidas. Parabéns ao Pedro Lino aí, o repórter da Copa do Mundo. Fez uma cobertura excelente para o Pix da galera e Isso também aí. para o futebol interior. O Campeonato Brasileiro ficou ainda mais equilibrado depois da última rodada. O Palmeiras empatou os 100 gols com o Internacional e o Flamengo aproveitou para diminuir a distância na luta pela liderança, após vencer o Vitória por 2-0. Na briga pelas primeiras posições, o Atlético Paranaense também ganhou a força e venceu o Santos na disputa pela vaga na Libertadores. Cruzeiro e Corinthians conseguiram resultados importantes. E na parte de baixo da tabela, a luta contra o rebaixamento segue acirrada. Ou seja, o Brasileirão está pegando fogo, meus amigos. Tanto na briga pelo título, quanto na luta contra o Z4. E para falar aí do futebol brasileiro, ele, o nosso parceiro Davi, o homem aí que acompanha a Luísa lá no futebol interior, fazendo a cobertura do trabalho. Boa Davi? noite, Marcondes. Boa noite, todo mundo, pessoal de Seu casa. que sobrenome? Tá aí. Lazari. Lazari, ó. Lazari. Forte, hein? Italiano. Ó. Vamos falar um pouco de futebol Sim. padrão brasileiro, né? Sem dívida, Ah, tá. sem essa lama tudo aí, essas coisas que vocês estão falando aí. Vamos falar de futebol bonito. Futebol bonito. Brasileirão. Palmeiras aí que vem de um empate amargo, né? E tá cada vez mais vendo o Flamengo se aproximando, que quer buscar esse campeonato de novo. Vamos falar um pouquinho também do Santos? Vamos. Santos de Neymar. O que a gente pode falar do Santos de Neymar? Tá na zona, tá ali, tá brigando. Santos, São Paulo também, tá brigando para não cair. O brasileiro tá pegando fogo. Pra você que gosta de acompanhar a Copa Paulista, Paulistão, Série B e Série C, acompanha o Brasileirão Série A que tá pegando fogo. Tá pegando fogo. E aí, inclusive, eu vou trazer uma pautinha pra vocês aqui e falar do Corinthians. Fala do Posso Corinthians. falar? Pode, claro. Falar do nosso craque Memphis Depay. E é claro, não é só um destaque do Corinthians, gente, é porque essa Exato. informação, Chegou essa hoje, informação é quente, importante. quente. Tá? Pra quem não Quem sabe, tá de saída? Memphis Depay.
Memphis Depay, que tinha um pré-contrato assinado com o Corinthians até do final de 2028. O Memphis Depay é aquele que tá com um casinho com aquela atriz lá do Silvio Santos, Esse a aí é Maísa. fofoca, hein? É verdade Esse é fofoca. isso daí? Tá pegando? Infelizmente. Tá pegando? É. O mundo da bola é assim, né? O homem fez fila em São Paulo. Ele tá fez, bom. mas fez. Mas vamos Dizem lá. que o Ramos Rodrigues fez fila e ele fez mais. Vamos falar de números? Para um cara que ganhava 3,5 milhões de reais por mês, a cada título que ganhava do Corinthians, ele mordia 4,7 milhões. Da premiação total é muita grana. A gente tá falando de muito dinheiro. Muita grana e pouco futebol. Não, pra mim ele é bom futebol, mas hoje eu vim até no carro conversando com eles e eu falei, eu não vejo nenhum clube brasileiro com uma situação financeira tão boa para bancar um jogador como o Memphis Depay. É um cara que trouxe a Supercopa do Rei esse ano pro Corinthians, trouxe o Paulistão ano passado, trouxe a Copa do Brasil ano passado, mas não vale o valor, não vale o investimento. Você bancar um cara que, né, vamos colocar luva, direito de imagem, chega a 4,5 milhões por mês de reais, não cabe no bolso do brasileiro hoje. Fora que o ingresso na Arena Corinthians é muito caro. Eu tava ouvindo vocês falando de ingresso ali, o ingresso na Arena Corinthians já é muito caro. Pra você ter um atleta desse nível, você tem que ter Bom, o dinheiro. torcedor não reclama, vai. O torcedor não reclama, o torcedor vai. Muitos estão bravos com a diretoria que não renovou, com o Memphis, e muitos estão aliviados, porque agora o Corinthians respira financeiramente. A gente sabe que o Corinthians não vem de um caixa muito bem, economicamente, diferente do seu rival Palmeiras, que o Palmeiras, né, com a gestão da Leila, com a gestão da Crefisa, tá muito bem posicionado no mercado, juntamente com o Flamengo. Tá certo. Eu falei aqui que a disputa tá bem acirrada, né? Tanto lá em cima quanto aqui embaixo, né? Pra você na parte de cima, o Palmeiras oscila, mas sempre tá ali, né? Sempre tá ali, opa, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Falar pra você, Gustavo, desde 2016 eu comecei a observar um ponto muito importante do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo sempre brigam, sempre brigam. Sim. Pode perceber. Até o final. a Até o disputa final, é vai ser acirrada. sempre assim. Uma vez, o 2021, foi o São Paulo que ficou lá, líder, depois capengou, o Flamengo foi lá, mordeu. Até porque são as duas melhores equipes, né? Exatamente. Brasil, né? Eu acho que o futebol brasileiro, principalmente o de Série A, ficou equilibrado tirando o Palmeiras e o Flamengo. Palmeiras e Flamengo, pra mim, hoje entra numa Copa do Brasil, entra num Brasileiro, entra numa Libertadores com risco de ser finalista já. Porque sabe do favoritismo que tem. O Palmeiras não é à toa que é a melhor equipe brasileira na Libertadores. É a equipe que mais ganhou, é a equipe que mais fez gol, é a equipe que tem menos gols tomados, menos gols sofridos, que tem mais gols feitos. Então, assim, o Palmeiras e o Flamengo, pra mim, eles são os europeus brasileiros. São os clubes com melhor financeiro, com o melhor centro de treinamento, com os melhores médicos, com os melhores públicos de partida, né? Inclusive, tem algumas partidas no Brasileirão Série A que tem muita torcida que tá indo. A torcida do Remo faz a festa lá no Pará. E, inclusive, o Remo já tá capengando ali, já tá na zona, que pra mim é um dos favoritos pra cair, junto com a Chape. Pra mim, a Chape já caiu. A Chape que tem 10 pontos somados no Brasileirão, são 14 pontos de diferença pra sair da zona. Chapecoense, acho que vai voltar pra Série B ano que vem. E o Santos é questão de tempo sair dessa. O Santos vive O Santos é um problema, eu acho que o Santos, ele é um bastidor que pesa jogo... no Santos? Então, Ou- eu o acho que que ele é um acontece time com de o um Santos? jogador só. Muitas pessoas não gostam do Neymar, eu gosto do Neymar, mas assim, eu acho que colocaram no Neymar um peso que hoje em dia não é necessário você colocar para um jogador. E o Santos tem jogadores de nome, tem o Brasão, não é só o Neymar, tem o Rony, tem o Gabigol. A gente viu o Gabigol sendo artilheiro da Libertadores faz 5 anos. O Gabigol foi campeão da Libertadores com o Flamengo faz 5 anos. Então, assim, eu acho que o poder que eles colocam em cima do Neymar é muito pro futebol que ele apresenta hoje. O Santos era pra estar brigando pra título, se a gente for pensar por esse lado. Que a gente tem um dos melhores jogadores do Brasil no Santos, que não é à toa que foi convocado, não fez uma boa Copa do Mundo. Entendo perfeitamente, também não concordo que ele fez uma boa Copa do Mundo. Mas o Santos é um time de história, é um time de respeito, é um time de tradição. E não é à toa que revelou o próprio Pelé, né? Então, pra mim, Santos não seria um time que teria que brigar contra o rebaixamento. Pra mim, Santos seriam times que teriam que... Santos, São Paulo tá capengando também. Daqui a pouquinho tá ali, beijando a zona. Santos e São Paulo são times que teriam que sempre brigar pelo título brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Santos não namora com a Série B direto? Exatamente, né? O Santos era um dos times que nunca tinha caído, né? Exato, Era foi a Santos, primeira Flamengo vez e que São caiu. Paulo. Exatamente. Quer uma notícia? Quer uma bomba? Tá quente, Quer uma ao bomba? vivo aqui agora, quente? Você é repórter, vou deixar você ler. Vamos, cheguei aqui na informação, hein? Ônibus que transportaria o São Paulo na Bolívia é apreendido com 86 quilos de maconha. Que fase é essa de São Paulo, hein, gente? Pelo amor de Torcida, Deus, de torcida. torcida, gente. Pelo amor de Deus. Situação. Olha,
Aproveita, Aí é deplorável, é vamos deplorável. aproveitar e ganhar uma graninha, né? Importação direta. Vamos fazer uma a mais aqui, né? Já que. Exatamente, né? Nossa, e fase. dentro e fora de campo o São Paulo tá assim, né? Fala Pelo pra mim, amor de e o que Deus. você acha? O Flamengo tira a diferença do Palmeiras até o final do campeonato? São 8 pontos, né, que estão de diferenças aí. Na sua opinião. Na verdade são 6, né? O Flamengo chegou a 42, o Palmeiras tem 48. E o Atlético Paranaense com Encostou 40. também. Chegou com 40. Bateu o Santos na Vila por 2-0 e chegou. Eu acho que assim, a briga vai ser até o final. Pra mim vai ser Palmeiras e Flamengo. Mas na minha opinião, o Palmeiras é campeão esse ano do Já tá Brasileiro. traçado, já. Pra mim não tem como você alcançar um time igual o Palmeiras. O Palmeiras ele entra no Paulistão pra ser campeão, ele entra no Brasileiro pra ser campeão, ele entra na Libertadores pra ser campeão. Se você colocar o Palmeiras pra jogar pimbolim, ele vai entrar pra ser campeão. Então, atualmente, gestão Leila tá fazendo um absurdo no futebol brasileiro. Tanto é que o Palmeiras agora conquistou a marca de 4 títulos da Libertadores. E eu acho que o Flamengo não tira essa diferença do Palmeiras, não. Mas acredito ainda que o Atlético Paranaense pode surpreender muito, Pode né? dar trabalho aí. Pode. A gente tá na rodada 22, né? São 38. Tem bastante rodada pela frente. Mas é aquilo que eu falei pra você no começo, Gustavo. Palmeiras e Flamengo nunca pipocam, né? É difícil você ver o Palmeiras e Flamengo lá em cima e do nada cai o rendimento. É muito difícil. Fala bem o menino, hein? Falei pra você. Você acha que eu ia entregar um time limitado pra você? A gente tenta, Você a gente acha tenta, que eu ia te pô. entregar as crianças de altíssimo nível? Que isso? Que fase. Ô, Marcelo, nós estamos com o nosso tempo meio esgotado. Eu quero o seu comentário rapidinho, só um spoiler aí, baseado no que o Davi falou. Um abraço pro Marcelo também. Bem, cara, o Campeonato Brasileiro é isso, tá resumido a Palmeiras e Flamengo, tem o Atlético Paranaense aí, mas eu acho que não consegue chegar na disputa até o fim, né? Mas é entre Palmeiras e Flamengo, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos dentro do Campeonato Brasileiro, mas são os times que estão dominando o futebol sul-americano e o futebol brasileiro nos últimos anos. Por quê? Porque tem boa gestão, Gustavo. Marcelo Corsato, Marcondão, rapidinho também o seu comentário relacionado a tudo aquilo que o Davi falou. Você concorda com o Davi? Concordo plenamente, né? O Davi foi pleno com relação à exposição de como é que está o futebol brasileiro. A diferença entre Palmeiras e Flamengo, uma diferença gigante, além do confronto que tem. Então, se você tem 8, você coloca 11. Pode virar 11. E um time grande, ele nunca patina. Ele tem a sua... Ele empatou 2, dele. mas ele vai embora. E com relação ao Mendes de Pai, foi a melhor coisa que aconteceu no Corinthians, porque a diretoria do Corinthians estava sofrendo uma pressão danada, um time quebrado, de mais de 1 bi de dívida, ia pagar. O Mendes de Pai teve a situação de informação que ele pediu R$280 mil de ajuda de custo. Tá maluco. Para moradia. Tá maluco. Com o salário que Ô, tem, vai querer ajuda de custo Pô, ainda, gente? brincadeira, Que né? loucura. Tá de sacanagem. Não, Era loucura, isso. Loucura. Capelli, nosso comentarista também, o seu comentário é relacionado a Corinthians, a Palmeiras, Eu acho que a essa- Flamengo, a São Paulo, a Santos. A gente tem que Santos lembrar, escapa, não escapa, Santos vai jogar a Série B, Santos vai jogar na Série A. Quero o seu comentário também. Você é brilhante esse programa, Capelli. Fala também com a gente. Opa, obrigado aí. Não, o menino aí falou tudo, falou correto o que tem que falar. O peso está muito grande no Neymar, e não é só Neymar dentro do time do Santos. O Santos tem Rony, tem o Gabriel Brazão, tem o Gabigol, que não estão sendo bem aproveitados. Você vê no último jogo do Santos o que ele perdeu de gol, e o penúltimo também. Eles perderam muito gol. Então está acontecendo alguma coisa. E tem, agora estão falando que o Cuca, se perder esse próximo jogo, aí ele está fora, né? Exatamente. Já estão Mas o problema não é Cuca, não. Acho que o problema é mais dentro. É os 11 ali. Pra mim, o problema Time não do é Santos dentro é das ruim. 4 linhas, não Exato. fora. time do das Santos quatro é Dentro ruim. das 4 linhas, pô. Dentro das O time do 4 Santos linhas. é ruim. Mas é o que a gente fala, eu brinco até com o Marcondes ali. O problema da mídia estar em cima do Neymar é esse. O Neymar, ele faz alguma coisinha, a culpa é dele. Por exemplo, o jogo lá que o... Do Remo, que né? exato. Xingaram o Neymar de todo nome. Neymar foi vaiado no aquecimento, Neymar foi vaiado com posse de bola, Neymar tava no banco sendo vaiado, ele entrou, deu assistência e classificação. Aí um presidente, me desculpa, mas um presidente de um clube profissional de futebol não pode chegar numa televisão e chamar o jogador de vagabundo. Isso não existe. Isso não existe, você chamar um atleta profissional de vagabundo. Ainda mais com a mídia que tem o Neymar, pô. Isso não Mas existe. talvez ele queria mídia e conseguiu. Não, ele se quebrou. Exato, Davi, ele ele acabou se sozinho. quebrando ainda mais. Obrigado aí pelo Obrigado seu eu, comentário. pessoal. E até Boa noite, tamo junto. Quinta, né? Quinta-feira tá na também, escala. vamos falar um pouquinho mais de Brasileirão. Exatamente. Chega de Ponte Preta e Guarani. Só exato. tragédia, pelo amor de Deus. Tá certo. Deixa eu me despedir do Marcelo Corsato. Marcelo, obrigado, viu? Muito obrigado. Uma boa noite pra você e até amanhã, viu, Marcelo? Um abraço, Gustavo, para você, para os companheiros de bancada e até amanhã. Valeu, esse Marcelo Corsato vai comentar aqui também
na VV8 TV e nos canais de Futebol Interior. Marcondão, grande abraço para você, meu irmão. Marcondão, que em breve está indo para Marília. Ei, Marconde, Deus abençoe você e obrigado pelos trabalhos prestados aqui para nossa região, né? Eu que agradeço. Você sabe, Marcondes, que eu cresci ouvindo você na Rádio Central. Mas você me deixa uma situação complicada, porque eu tô velho, Não, né? mas é a verdade, 62. não é questão disso. Você tem experiência. Eu Experiência. Mas eu assim, eu até comentei isso com o Arthur, com o Elcio. Vai aqui meus parabéns ao Elcio Paiola. Sim. E os parabéns ao Arthur, que recentemente fez aniversário também. Olha aí, ó. Né? São pessoas que eu gosto muito, eu respeito demais, tenho um carinho muito grande. O meu projeto era ficar por muitos anos no futebol inteiro, que é uma empresa de referência maravilhosa, mas em razão de alguns problemas particulares, você sabe quais são, me obrigo a tomar essa decisão. E Tá eu vou bom. embora. Deus abençoe. Abraço, obrigado. Mas amanhã, como é que vai estar? Amanhã eu tenho uma reunião em São Paulo. Então essa é a sua despedida aqui mesmo. Essa é a primeira e última. Tá bom, Marcos. Mas parabéns aí, pô, fantástico. Os meninos vão dar show, todo mundo aqui vai ser muito maravilhoso. Muito obrigado. E lembrando que é a única TV regional que tem programa de esporte nesse horário. Correto. VV8 TV. Capelli, caminho de casa, né, Capelli? Até amanhã. Eu agradeço de coração o seu convite, estamos juntos nessa equipe. É o Marcondes aqui do meu lado, é um prazer ter esse cara aqui, bicho. Ele é uma fera, né? E todo o resto da meninada que teve aqui. Ao Marcelão lá do outro lado também, Grande um abraço. E você que estava do outro lado da tela, hein? Beijão no coração. É que não deu tempo, Capelli, mas amanhã nós vamos aí também fazer a cobertura dos jogos que aconteceram no Campeonato Amador de Vinhedo e de Valinhos. Mas Então, temos mais coisa para amanhã, que está acontecendo agora, esse exatamente. momento lá no ginásio. Importante. Capelli, muito obrigado e até amanhã, meu Obrigado. parceiro. Para você que acompanhou a estreia do programa Grande Área pelo Futebol Interior e também pela VV8 TV, o meu muito obrigado. Eu prometo voltar amanhã, às 18h20, com essa equipe. Eu vou, mas meu coração fica até amanhã. Tchau, gente.